O Aval H6 é um SUV médio híbrido e um dos mais baratos do Brasil atualmente. Lançado em 2023, ele conquistou uma boa parte do público devido ao seu preço. Ele consegue custar um pouco mais caro que um SUV compacto na versão topo de linha, porém é híbrido, conta com diversas tecnologias inovadoras e tem o porte de um SUV grande. Hoje estamos aqui dentro do GWM Aval H6 Heavy, a versão de entrada do SUV médio da GWM aqui no Brasil. Esse SUV médio chegou ano passado aqui no Brasil para revolucionar o mercado e realmente revolucionou. Com muitas tecnologias desde essa versão de entrada e com muitos opcionais de tecnologias e de conforto, esse carro aqui desbancou muitos concorrentes. Neste vídeo de hoje vou comentar todos os detalhes que você precisa saber sobre o GWM Aval H6, então fique no vídeo até o final. O H6 certamente é um dos carros mais tecnológicos disponíveis nesta faixa de preço. Repleto de tecnologias que ajudam no dia a dia, é um carro semi-autônomo, quase se tornando autônomo, pelos inúmeros recursos que possui. Apesar de ser um carro grande com 4,68 metros de comprimento e 1,88 metros de largura, é fácil estacionar e manobrar, graças às 5 câmeras e 12 sensores espalhados por todo o carro, além dos sistemas de auxílio ao estacionamento. As câmeras são de excelente qualidade, as melhores que eu já encontrei em um carro até essa faixa de preço. A função 360 graus também possui um funcionamento e qualidade muito bons, até mesmo durante a noite, com baixa iluminação. Um dos recursos mais interessantes é o sistema de estacionamento automático, que estaciona o carro completamente sozinho, sem a necessidade de controlar os pedais ou a direção. Ele também possui um sistema chamado Reverse, que refaz automaticamente o percurso feito anteriormente. Isso ajuda a fazer manobras mais complexas ou até mesmo sair de vagas, embora ele tenha uma função própria para isso também. A dianteira do H6 é imponente e chama bastante atenção. Alguns detalhes podem lembrar outros modelos, como a grade 3D, que lembra a do Peugeot 3008. Mas, diga-se de passagem, é uma grade muito bonita e chamativa. No geral, a dianteira tem um desenho próprio e uma identidade visual bem forte, mesmo carregando alguns detalhes de outros modelos de outras marcas. Os faróis afilados dão um toque de esportividade e são full LED, assim como os faróis de neblina. Na dianteira também encontramos a câmera frontal, que fica acima do logo da Aval, e também o radar do ACC na parte inferior do para-choque. As laterais dele também são bem volumosas e ele é bastante alto, tem 1,73 metros de altura. Característico dessa versão HEV ou Heavy são os detalhes em black piano, como na base dos retrovisores, o teto, o rack de teto, a moldura dos vidros e as belíssimas rodas Aro 19 que contam com pneus 225/55. São pneus um pouco mais altos, o que acaba contribuindo para um maior conforto ao rodar por pisos mais irregulares. A traseira do H6 também possui uma identidade visual forte e muito imponente, dando a sensação de um verdadeiro SUV. Também há alguns detalhes em black piano por aqui, como no aerofólio e na régua da tampa do porta-malas. O que realmente chama atenção são as lanternas em full LED interligadas, que à noite dão um charme especial para esse carro. A traseira dele é bem rica em detalhes, muito maximalista, mas não tanto quanto a versão GT, que exagera também. Ele tem porte de SUV grande, mas é vendido como um SUV médio. Isso significa que, comparado à maioria dos SUVs médios, o H6 oferece mais espaço interno. Com entre-eixos de 2,73 metros e uma largura de 1,83 metros, além do excelente aproveitamento interno, ele proporciona muito conforto para até 5 adultos viajarem sem passar aperto. O assoalho plano e sem o ressalto do banco do meio permite que um adulto viaje confortavelmente, com espaço suficiente para as pernas, para a cabeça e lateralmente. E aqui atrás, além de você ter um excelente espaço interno e bancos bem confortáveis, você ainda tem uma excelente panorâmica
do teto solar duplo panorâmico. Ele só abre a parte da frente, mas com certeza o passageiro aqui de trás vai com muito conforto curtindo essa bela paisagem. E mesmo ele sendo equipado com um teto solar, ainda temos muito espaço para a cabeça, mais de um palmo. Temos 3 cintos de segurança de 3 pontos com todos os apoios de cabeça, Isofix, então é um carro que você consegue com bastante conforto. E aqui no meio ainda, se não for nenhum passageiro, ainda temos um apoio de braço com 2 porta-copos. Para o conforto dos ocupantes de trás, há a dupla saída de ar e também as 2 entradas USB tipo A para carregamento rápido. Para ser um pouco melhor, ele já poderia ter saídas tipo C, que hoje em dia até a maioria dos celulares e cabos já são tipo C para tipo C. O maior conforto ainda é para os ocupantes dianteiros, sem sombras de dúvidas. A começar pelos bancos que contam com regulagem elétrica, seja para o motorista ou para o passageiro. O banco do motorista possui todas as regulagens básicas e acrescenta também a de lombar. Já do passageiro perde a regulagem de altura e lombar, mas mantém todas as outras. Os bancos dianteiros também contam com resfriamento. Seria ótimo ter o aquecimento, mas o resfriamento já é bastante funcional. E claro, se for para escolher entre um e o outro, resfriamento normalmente é o que a gente vai mais utilizar aqui no Brasil. E além desses bancos serem bem bonitos, eles também acomodam e abraçam muito bem. Essa versão HEV ou Heavy, embora se posicione como a versão de entrada do H6, possui muitos equipamentos de série que não se encontram até mesmo em carros mais caros. De série, temos itens como o volante revestido em couro, que conta com 2 tipos de controles em cada lado. No lado direito, você controla o computador de bordo, que tem uma tela 100% digital de 10,25 polegadas, onde encontra todas as principais e necessárias configurações do carro, como consumo de combustível, autonomia, carregamento da bateria, um gráfico de funcionamento híbrido que mostra em tempo real quando o motor elétrico e o motor a combustão estão operando juntos ou de forma independente. Há também gráficos da pressão e da temperatura dos pneus e da produção e recuperação de energias em frenagens, por exemplo. É um painel não tão personalizável, mas bem completo com todas as funções necessárias. No lado esquerdo, você encontra todos os comandos da mídia do carro, como passar ou voltar faixas e estações de rádio, multi e uma tecla coringa, disponível também ao lado direito. Nessas teclas você pode configurar algum atalho. Eu, por exemplo, configurei do lado direito a opção de trocar os modos de condução. Já do lado esquerdo eu configurei um atalho para acessar as opções do ar-condicionado. A tela multimídia desse carro tem 12,3 polegadas e é muito completa. Ela já conta com Bluetooth, Android Auto e Apple CarPlay, com ou sem fio. Um detalhe que eu percebi usando o Android Auto é que alguns aplicativos apresentam lentidão, o que pode ser um incômodo no dia a dia. Não sei se é problema da multimídia, do aplicativo ou do software, mas no geral, essa é uma multimídia que funciona bem. Você também não fica dependente do Android Auto ou Apple CarPlay para a navegação, pois ele conta com GPS próprio, que funciona super bem, dá vários alertas na rodovia e é bem interessante. Se você for utilizar normalmente a multimídia, com certeza você não precisa nem usar um navegador secundário. Na multimídia você também conta com diversas configurações do carro, como modo de condução, configurações do ar-condicionado automático de 2 zonas e até a preferência da iluminação interna, onde você pode controlar o brilho da iluminação e até mesmo a iluminação ambiente, se você deixar ativado, e também pode controlar o nível do brilho. Você também pode deixar na multimídia o gráfico do sistema híbrido. No geral, ela é super completa e funciona muito bem. As principais funções do carro você vai controlar por ela, e eu achei até bem intuitiva. Um ponto negativo que eu não achei tão legal é o comando do ar-condicionado. Mesmo ela tendo alguns atalhos, você acaba se distraindo com certa facilidade para controlar. O interessante é que esse carro já conta com o comando de voz, o que pode sim ajudar no dia a dia, já que é um comando de voz bem inteligente.
Por favor, pare. Ar-condicionado desligado. Desligando o ar-condicionado. Esta versão ainda possui o teto solar duplo panorâmico com persiana, o que é um ponto positivo, e todo o sistema funciona com um toque, assim como todos os vidros elétricos das 4 portas. Hoje em dia, todo mundo busca uma tomada para carregar o celular. O H6 tem 4 entradas USB tipo A para carregamento rápido, sendo 2 para os ocupantes dianteiros e 2 para os ocupantes traseiros. Além disso, ele também conta com um carregamento por indução, que é prático no dia a dia. Esse carregamento pode ser desativado pela multimídia, caso você queira apenas um lugar para deixar o celular, por exemplo. Falando em praticidade, nada melhor que um porta-malas com abertura elétrica que pode ser acionado passando o pé por baixo. Quanto à capacidade, temos 560 litros, o que é o esperado para essa categoria. Aqui também nada de step, temos um kit reparo. O acabamento dele é o esperado para um SUV médio nessa faixa de preço e até que me surpreendeu. O painel é quase todo em soft touch, exceto por uma peça próxima à multimídia feita de plástico duro, mas que conta com uma costura aparente muito bem feita. As portas dianteiras são um show à parte, mesclam couro, soft touch e até detalhes em metal, como a moldura dos alto-falantes, dando um ar de mais luxuosidade. Já o acabamento das portas traseiras poderia ser melhor. Todo o glamour se perde e o acabamento passa a ser de plástico duro. O acabamento, infelizmente, não é o mesmo que encontramos lá nas portas dianteiras. A parte superior é toda em plástico duro. Aqui temos um couro misturado com soft touch nessa parte. Aqui temos um couro também no apoio de braço. Um vidro com toque. Quase abre por inteiro e também um toque para subir, tanto para baixar quanto para subir. Na dianteira o acabamento aqui é em prateado, mas esse acabamento aqui em plástico ficou um tanto quanto esquisito. Mas os outros detalhes em prata e black piano por todo o carro deixam o interior sim com um toque de mais luxuoso. Uma das características mais legais do H6 está em sua mecânica. Abrindo o capô, vemos um motor 1.5 turbo com injeção direta de combustível. Tem duplo comando de válvulas variáveis e utiliza a corrente de comando em vez de correia dentada, o que diminui o custo de manutenção e aumenta a durabilidade do motor. Gera 150 cavalos a 5.500 RPM e 23,4 kg de torque a 1.500 RPM. Este é o primeiro motor. O segundo é um motor elétrico que gera cerca de 177 cavalos e 30,6 kg de torque instantâneos. É alimentado por uma bateria de 1,6 kWh, relativamente pequena. Como estamos falando de um carro híbrido, esses dois motores podem atuar juntos e gerar uma potência combinada de 243 cavalos e 54 kg de torque. Dependendo da situação, ele pode usar toda essa potência. Mas no dia a dia, sem exigir muito, ele usa um ou outro normalmente ou de forma combinada, mas um pouco mais sutil. No início é difícil entender, mas o H6 é equipado com um câmbio automático com apenas 2 marchas. A primeira marcha é utilizada em baixas velocidades, normalmente apenas pelo motor elétrico. Nos meus testes percebi que essa primeira marcha ficou até os 78 km por hora. A partir daí entra a segunda marcha para velocidades mais altas. No começo é estranho entender que esse carro tem apenas 2 marchas, pois não há troca de marcha. É um câmbio bem diferente e que gera até conforto, já que você só vai sentir uma vez a troca de marchas. Todo esse conjunto faz o H6 acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 7,9 segundos e atingir uma velocidade máxima de 175 km por hora limitada eletronicamente.
É um carro de extremos. Um carro bem urbano, visando a economia de combustível, ou um carro com desempenho extra para ultrapassagens seguras, para você fazer uma viagem no geral muito segura. Mas é bom saber que este carro não visa esportividade. Se você espera a emoção dos 243 cavalos ou dos 54 kg de torque, não terá, até porque estamos falando de um carro que pesa 1.700 kg, que visa totalmente o conforto, pelo menos nessa versão aqui. Assim que eu entrei no Aval, algo que particularmente eu achei um pouco diferente foi essa posição de dirigir. Talvez até mesmo pela minha altura ser um pouco mais baixo, 1,67 m, eu não consegui achar uma posição perfeita, que me acomodasse muito bem. Ou eu fico muito para trás ou muito para frente, mesmo ele já tendo todas as regulagens de altura do banco, e também a regulagem de altura e profundidade do volante. Algo que eu acho legal comentar é sobre o torque instantâneo do motor elétrico. Aqui no volante, como eu já mostrei anteriormente, temos através desse atalho aqui que eu coloquei, a opção de mudar entre o modo normal, agora entrou no modo esportivo. Quando eu coloco nesse modo esportivo, eu desligando o controle de estabilidade e tração, posso ativar o Launch Control. Neste caso, ó, Launch Control ativado, vamos fazer uma arrancada aqui. Quando se fala em carro híbrido, pensamos logo em economia de combustível. E de fato, o H6 é econômico em algumas situações, principalmente na cidade, onde se conseguem médias muito boas. Em meus testes, consegui até 16 km por litro dentro da cidade, o que é excelente e esperado até para um carro híbrido. Em descidas de serras, essa média chegou a 22 km por litro, mas nessa situação aqui estamos falando de um extremo. Basicamente, quanto mais você usar o motor elétrico, logicamente, mais economia você terá. E é por isso que o carro híbrido dentro da cidade vai ser mais econômico do que na rodovia. Falando nisso, na rodovia o motor elétrico é menos usado e a bateria é recarregada na maior parte do tempo. As médias máximas que eu consegui foram de 13,5 km por litro na maioria dos trajetos. Existiram alguns trajetos específicos que eu consegui médias de 14 km por litro. Lógico, não é o esperado para um carro híbrido, mas considerando que é um SUV de 1.700 kg, é sim uma boa média. Muito fácil manobrar em qualquer lugar com esse sistema de câmeras do Aval. Você tem a visão 360 graus, também tem o foco de câmeras, por exemplo, aqui está embaixo dos retrovisores, então eu sei muito bem qual manobra eu estou fazendo sem ter risco de acontecer alguma coisa. Acho isso muito legal. E você pode colocar a velocidade que quer que esse sistema continue operando ou não. No caso aqui eu deixei até 30, 40 km por hora, não me recordo bem, mas é um sistema muito bem eficiente. Quando eu dou seta, ele foca na câmera embaixo do retrovisor. Como é um carro que tem um capô muito grande, você às vezes, eu por exemplo que sou muito baixo, tenho 1,67 m, eu acabo não tendo muita visão, né, ao fazer uma conversão. Mas com esse sistema aqui acaba sendo muito legal, muito útil mesmo. O piloto automático inteligente, como é chamado pela Aval, funciona muito bem na rodovia principalmente. Só que em algumas situações percebi que ele ficou confuso para ler as faixas, o que fez ir para a faixa ao lado com certa agressividade. Se eu não estivesse atento, algo pior poderia ter acontecido sim, até porque eu não estava acostumado. No geral, acredito que o piloto automático adaptativo com Step and Go funciona super bem e talvez seja um dos melhores do mercado nesta faixa de preço. A ativação desse sistema também é de forma bem prática, através de uma terceira alavanca que fica abaixo da alavanca da seta. De primeiro momento, é um pouco mais difícil se acostumar e você até pode acabar se confundindo com a alavanca da seta. Mas depois de algumas vezes usando esse sistema, você se acostuma e até acha mais prático, particularmente falando.
Aqui é o sistema de ponto cego, ó. Mais legal também desse sistema de ponto cego, alerta de ponto cego, é que quando você está estacionado, vai abrir a porta, se tiver algum carro passando próximo, ele também vai alertar ali no retrovisor. Isso impede que você, se você prestar atenção, isso impede mais ainda que você abra a porta assim que estiver passando um carro. É bem legal. E aqui também está o alerta de saída de faixa. Eu vou sair um pouco da faixa aqui, ó. Ele alerta ali no painel, ó. O volante vibra e ele corrige também, joga você para dentro da faixa novamente. Em relação à segurança, estamos falando de um carro que, além de ter tirado nota máxima no teste de colisão, ainda é equipado com diversos equipamentos, como freio de disco nas 4 rodas com ABS, o cinto de segurança e apoio de cabeça para todos os ocupantes, Isofix, airbags frontais, laterais e de cortina, o controle de estabilidade e tração, assistente de partidas e rampas, assistente de permanência em faixa, assistente de desembarque que auxilia a desembarcar em uma via através do alerta de ponto cego, tem um alerta de colisão frontal, alerta de mudança de faixa, alerta de tráfego cruzado traseiro, câmera de ré, câmeras 360 graus, chamada de assistência de emergência, controle automático de descida, frenagem automática de emergência, frenagem automática em manobras, indicador de fadiga, monitoramento da pressão e temperatura dos pneus, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e muitos outros itens que auxiliam na segurança no dia a dia, as famosas babás eletrônicas. Aliás, o que me causou um pouco de incômodo são os alertas que esse carro sempre dá, principalmente na cidade, e os alertas sonoros, mas você pode acabar desativando através da multimídia do carro. A suspensão do H6 foi muito bem calibrada, mantendo um bom equilíbrio entre o conforto na cidade e uma boa dinâmica na rodovia. Na dianteira, ele usa a tradicional McPherson e na traseira a Multilink. É uma suspensão que eu gostei, mas como eu já falei anteriormente, percebo que ele faz alguns ruídos indesejados. Não de defeito, mas parece ser algo mais característico. Ali, algo que eu achei bem legal, dá para vocês perceberem, que é o head-up display, que eu achei muito boa a visibilidade mesmo de dia. Fazendo esse gesto aqui você consegue acessar opções pré-definidas, nesse caso aqui assistente de consumo de energia, e você consegue ver aqui, nesse caso está apenas o motor elétrico em funcionamento, ó. O motor elétrico está fazendo o carro funcionar completamente, e você consegue atingir até velocidades médias. Eu consegui atingir velocidade de 80 km por hora e o motor elétrico continuar funcionando, então você consegue ter sim uma economia de combustível muito alta, tá? E aqui novamente o sistema de câmeras, ele aqui atuou automaticamente o freio dele, ó. Não apertei no freio, o carro viu que estava em uma descida e colocou o freio dele para funcionar. E além disso, ele também tem um controle de descida que ele controla a velocidade automaticamente. Vou pré-definir aqui, por exemplo, 30 por hora. Ó, e ele controla automaticamente, ele não anda mais nem menos que isso. Além desse carro ter iluminação externa totalmente Full LED, o interior também conta com iluminação quase Full LED, exceto pelas luzes dos espelhos do para-sol, o que não faz muito sentido. Falando em iluminação, um destaque que eu achei foi a iluminação ambiente azul dele, principalmente do painel, onde a iluminação parece que sai do acabamento em couro e de noite chama bastante atenção.